Gente, tudo bem? Eu sou Bruno Werner e a gente vai concluir nesse processo do Brasil Colônia a questão do início da crise do ouro, as mudanças estruturais na colônia brasileira e o início da crise, já que, na verdade, o ouro não é uma fonte renovável e as dificuldades foram cada vez maiores. Como foi essa crise e quais as consequências disso? Antes de a gente chegar à crise, a gente tem que tentar compreender e entender um pouquinho o que estava acontecendo nesse momento. Dentro do projeto de características marcantes dentro desse movimento, a gente tem uma característica de grande mudança social dentro desse processo. É interessante a gente perceber que um grupo ficou extremamente rico nesse período. Era a nova elite. E essa nova elite se dividia em dois grupos. Os donos das minas, é lógico que os donos das minas, para o mercado interno, eram riquíssimos, não podemos negar, né? Eram eles que, apesar de terem que pagar altos impostos, tinham um desenvolvimento impressionante, tiveram um crescimento extremamente interessante nesse momento. E o que é interessante? Passávamos a ter pela primeira vez no Brasil comerciantes. Alguns vão chamar de uma burguesia, eu acho meio pesado falar sobre isso. Mas pela primeira vez na história da colônia brasileira, da colônia portuguesa do Brasil, né, passamos a ter um comércio interno. Por quê? Ponto 1. A distância frente a Portugal. Né? O Rio de Janeiro, a região das Minas Gerais, eram extremamente distantes em relação ao Nordeste. Né? A viagem era muito maior. Muitas vezes, quando determinados comerciantes iam até a Europa, eles compravam uma quantidade maior de produtos para revender e produzir um mercado interno dentro do Brasil. Isso era interessante. Por quê? Porque a partir desse ponto eles poderiam ter uma valorização maior de determinados produtos. Ao invés de eu ter que comprar todas as minhas picaretas lá em Portugal, eu podia comprar 5 picaretas e revendê-las aqui no Brasil. Até porque revendê-las no Brasil era uma situação diferente do que existia na época do açúcar. Por quê? Não podemos negar, né? Rolava moeda aqui, rolava o dinheiro. Não dava para você comprar alguma coisa com um punhado de açúcar, mas dava para você comprar alguma coisa com uma pepita de ouro, um pedaço, com uma valorização de ouro nesse momento. Então, na verdade, o comércio interno foi muito interessante. Atrelado a isso, a gente tinha o quê? A gente tinha as camadas médias. As camadas médias sempre existiram. E, na verdade, as camadas médias aqui eram o quê? Eram basicamente trabalhadores livres. Padres, garimpeiros, ou seja, pessoas que faziam esse trabalho dentro dos garimpos e não eram os escravos. Profissionais liberais, ou seja, todo e qualquer tipo de trabalho, o ferreiro, o próprio artesão, o capataz que tomava conta dos escravos. A gente pode falar aqui também dos tropeiros, que desenvolveram todo o processo do gado, que começava a passar por essa região e o gado acabava auxiliando na geração de alimentos naquela localidade. Vendedores, artesãos, ou seja, trabalhadores livres que auxiliavam. A gente sabe que o principal foco aqui era encontrar ouro, mas existia toda uma sociedade. Essa região das Minas Gerais virou uma sociedade urbana extremamente importante. Tanto era uma sociedade urbana que surgiram hoje desclassificados. Não tinham nenhum ofício ou posição social definida. A gente vai ter os ladrões, os assassinos, pessoas que eram presas, pessoas que auxiliavam o tráfico. Então, na verdade, eram o quê? Era uma camada ali que eram chamados de desclassificados, que ganhou uma importância marcante nesse momento. E, por fim, a gente tinha os escravos. Não vamos esquecer que a sociedade brasileira continuava uma sociedade escravocrata. Mais de 70% da população brasileira ainda nesse momento era composta por escravos. Escravos que vinham da África e que trabalhavam muito e muitas vezes não recebiam nada. Muitas vezes, lógico, eram escravos. Reza a lenda que alguns senhores até vão dar algumas pequenas situações e a gente vai ter pela primeira vez ex-escravos, que no primeiro momento vão se transformar em desclassificados, que não vão ter não vão ter como sobreviver dentro dessa sociedade ainda extremamente preconceituosa, mas alguns vão se transformar em membros até da camada média. A vida continuava muito ruim para esse escravo. Mas olha isso. No século XVII, os bandeirantes paulistas descobriram o ouro no interior do Brasil. Não vamos esquecer que esse foi o início da nossa aula passada. No século XVIII, migrou para a região das Minas, acabaram migrando vários homens, uma quantidade imensa de europeus, colonos, africanos escravizados e indígenas, que desenvolveram vários povoados, arraiais e vilas. Ou seja, todo mundo ia para essa região. O que é importante, na mineração utilizava-se o trabalho negro escravizado trazido da África. Aí temos uma característica importante e fundamental.
Ponto 1. A gente passa a ter uma nova caracterização desse escravo. Se na época do açúcar o escravo mais valorizado era o escravo mais alto e mais forte, nesse momento nas minas o escravo mais baixo, às vezes mais magrinho, era mais valorizado. Por quê? Porque ele conseguia se esgueirar e entrar nas minas. Novamente falo aqui quem já foi a Ouro Preto, Mariana, tem algumas minas ali que você começa a entrar e de repente você está no meio daquilo e o lugar é apertado, e era assim que funcionava naquele momento. Então, na verdade, um escravo mais baixo e mais magro passou a ser mais valorizado dentro dessa situação. Não que os mais fortes fossem desvalorizados, mas a gente passou a ter uma modificação dentro desse ponto. E a outra característica extremamente importante é que pela primeira vez esses escravos tinham uma possibilidade. Como assim? Se esse escravo conseguisse traficar, pegar um pouco de ouro, conseguia fugir em algum momento, ele podia comprar a sua alforria. Não na região das Minas Gerais, em localidades mais distantes nesse momento. Pela primeira vez existiu uma possibilidade para esse escravo, que na época do açúcar não existia. Ah, então a vida do escravo ficou boa? Não. A vida do escravo continuava uma merda, só que agora era menos merda. Era menos complicada. Continuava complicadíssima ainda, entendam, escravidão é sempre ruim. Mas, na verdade, pela primeira vez existiu uma possibilidade e alguns escravos conseguiram fazer essa determinada situação. Entendam, a sociedade brasileira não virou uma sociedade mais justa, virou uma sociedade diferente, que continuava a ser escravocrata, que continuava a ser violenta, que continuava com todos os problemas de uma sociedade que vivia na base da escravidão, porque o tráfico de escravos ainda era extremamente valorizado nesse momento. Essa era a sociedade brasileira desse período. A gente tem grandes mudanças na colônia brasileira nesse momento. Passa a existir uma pequena burguesia, né? Um grupo de comerciantes. Os escravos passam a ter uma possibilidade de deixar de ser escravos, mas na verdade a sociedade continua uma sociedade rígida, sem mobilidade, com todos os seus problemas e com todas as dificuldades. Aqui são algumas características e algumas consequências dentro desse ponto. Deslocamento do eixo, o Nordeste é completamente abandonado nesse momento e o Centro-Sul passa a ser fundamental. Uma integração com o Sul, acabei de falar dos tropeiros, né? A questão do gado é muito importante. A mudança da capital, o Rio de Janeiro, por ser o porto único, passa a ser a nova capital do Brasil nesse momento. Interiorização, o Brasil deixa de ser uma colônia litorânea voltada para o Nordeste e passa a ser uma colônia centralizada, interiorizada no centro-sul do Brasil. A gente passa a ter, como eu falei, uma urbanização, o surgimento das grandes cidades naquela localidade, onde existia um comércio, onde existia todo um projeto completamente diferente. Surgiram várias cidades, Vila Rica, Ouro Preto, Mariana, Sabará, Diamantina. O surgimento de uma classe média urbana, aquilo que eu falei naquele primeiro quadro, da classe média até os comerciantes, que começam a enriquecer absurdamente, e uma mobilidade social relativa, muito relativa, mas passava a existir pela primeira vez na história do Brasil, da colônia brasileira, essa determinada sociedade, essa situação. Aqui, novamente, a gente tem um mapa, né? Aqui as drogas de sertão, ainda muito trabalhadas, aqui em marronzinho a pecuária, né? E aqui, nessa estrutura aqui, a zona do ouro aqui em amarelo, como a gente viu naquele primeiro mapa. Ainda existia aqui uma quantidade de produção de alguns produtos tropicais, uma pequena quantidade de açúcar, mas o ouro aqui em amarelo passa a ser fundamental e extremamente importante. Esse ponto é marcante. Após a descoberta das minas do sudeste e centro-oeste da colônia, a capital transferiu-se de Salvador, que era a capital desde 1549, e passa ao Rio de Janeiro no ano de 1763, com a medida de aumentar o controle administrativo. A intendência das minas já ficava ali, o Porto Único já ficava ali. Então, na verdade, a Estrada Real passou a ter um papel fundamental e tudo ia em direção ao Rio de Janeiro. O ouro era transportado através de cavalos e escravos até o porto da nova capital. Essa ideia foi fundamental e extremamente marcante. Só que existe um problema. O ouro era muito interessante. O ouro era fundamental. Só que, na verdade, o ouro começou a acabar. O ouro acabava. O ouro não é uma fonte renovável, né? Não cresce em árvore, né? Se crescesse, a gente viu lá que o grama do ouro está R$ 274. Já deve estar num valor diferente hoje. Tá certo? A variação é muito grande. Mas, na verdade, é algo muito intenso. Só que você tem que escavar. Você tem que encontrar o ouro nas minas em localidades cada vez mais complicadas. Foi nesse momento que, na verdade, não é que o ouro acabava. Gente, na década de 1980, foi encontrada uma grande quantidade de ouro no centro-oeste brasileiro, numa região chamada... fugiu o nome.
Caraca, Serra Pelada, tá certo? Já teve filme, seriado. Para quem gosta de fotografia, procure um fotógrafo chamado Sebastião Salgado, tá certo? Ele fez um trabalho ali, é um cara fenomenal, assim. Quem quiser se aprofundar um pouco na vida dele, veja um documentário chamado Grão da Terra, tá certo? Não, Sal da Terra, perdão. Sal da Terra, que é impressionante, fenomenal a vida e a obra desse personagem, mas é um fotógrafo e, na verdade, o que ele fez na Serra Pelada foi impressionante. Então tinha ouro ali. Diversas pessoas abandonaram a sua vida para ir buscar o ouro na Serra Pelada. Hoje, na região amazônica, tem muito ouro ainda. Só que está debaixo de toda aquela riqueza, de toda aquela profundidade. Então, na verdade, o ouro existe. Só que nesse momento aqui, começou a faltar tecnologias para retirar ouro de grandes profundezas. Então, na verdade, o governo português não queria gastar dinheiro, não queria fazer um investimento, porque já tinha perdido dinheiro principalmente pelo tráfico. E falava, não podemos mais continuar a investir nessa região. Então, na verdade, o ouro começou a diminuir. A gente viu lá na nossa outra aula aquela questão da diminuição gradativa das quantidades de ouro. E a partir daí começa a surgir um desespero. A população continuava a crescer, desenvolvendo uma atividade escravista voltada para o mercado interno. O ouro começava a gerar problemas. Começa a existir um retorno à agroexportação, que lógico que não dá o mesmo valor e a mesma quantidade, o mesmo lucro do ouro no Brasil. Cana-de-açúcar, algodão, pequenas manufaturas, ou seja, por que existe tanto problema assim? Por que não investir no ouro? Olha, só para vocês terem uma noção, tá certo? A partir de 1745, na metade do século XVIII, né, a diminuição foi gradativa em 9%, depois 8%, depois de 10%, de 5 em 5 anos, né, 7%, e de 1885 para 1789, 28% em relação ao que eles já tinham encontrado. Foram retirados só 3 toneladas de ouro do Brasil. E, na verdade, o governo português ficou completamente desesperado. A alegação do governo português qual era? Na verdade, não é o ouro que está acabando. Foi o tráfico que aumentou. Foi o roubalheira que aumentou. Temos que investir de alguma outra forma. Não investir em encontrar mais ouro. É interessante que no século XIX foi encontrado novas quantidades de ouro, novas minas. Aí porque investiram, por exemplo, em dinamite. É uma outra situação nesse momento. Mas aqui, na verdade, o governo português não tinha como investir, não queria investir e vai fiscalizar de uma forma um pouco mais intensa nesse momento. A intensa exploração gerou escassez. Não vamos esquecer que o ouro brasileiro até esse momento enriqueceu a Europa e principalmente a Inglaterra. O ouro brasileiro serviu claramente para gerar um investimento no projeto de industrialização inglês que foi altíssimo. Por que o ouro brasileiro foi investido na Inglaterra? Porque, na verdade, Portugal tinha aquela dívida imensa do Tratado de Methven. Então, na verdade, Portugal vai pagando a dívida que tem com o ouro brasileiro. Existe uma frase de um cientista político uruguaio chamado Eduardo Galeano, que ele fala: o ouro brasileiro serviu para gerar indústrias na Inglaterra, palácios e castelos e igrejas em Portugal, ou seja, ficou com os reis, com a nobreza, com o clero, e deixar buracos no Brasil. Ficou muito pouco no Brasil. No finalzinho vamos falar um pouquinho que fica no Brasil. Mas esse ouro que era brasileiro nunca foi brasileiro. Sempre foi português e de Portugal rapidamente passou para a Inglaterra. Só que com a crise do ouro, o desespero é total. O governo português ainda tentou investir nos diamantes. Nessa região aqui, que é atualmente chamada de Diamantina, a época era chamada de Arraial do Tijuco, foi encontrada uma grande quantidade de diamantes. É interessante que essa situação, eles, inclusive, logo no início, pararam de investir na mineração e tentar encontrar ouro, e, na verdade, começaram a desenvolver todo esse projeto de extração de diamante. Só que existia um problema. Não dava para quintar o diamante, não dava para dividir o diamante em 5 partes, né? Muito duro. Então, na verdade, apesar de, num primeiro momento, o governo português ter oferecido monopólios, ou seja, ter assinado contratos com algumas empresas para isso, a partir de 1771, percebendo que o ouro já não era mais tão encontrado, foi criada um monopólio para o governo português. Só o governo português podia tirar diamante dali. Só que a quantidade de diamante não chegava nem próxima à quantidade de ouro. Então, na verdade, era muito complicado. Além do diamante ter uma outra função, né? Não tinha a mesma função do ouro, de cunhar moedas e outras situações. Então, na verdade, foi difícil o investimento nisso. O desespero tomava conta do governo português.
E a solução nesse momento foi aumentar absurdamente a fiscalização nessa região. Foram criados novos impostos. Um dos impostos criados nesse momento, que trouxe uma mudança estrutural muito importante, foi um imposto chamado de derrama. A derrama vai ser fundamental porque a derrama vai demonstrar o que? Vai demonstrar que o governo português vai cobrar, independente de você encontrar ou não certas quantidades de ouro, vai cobrar ouro de cada senhor do ouro. O desespero era total. Esses caras já não encontravam mais grandes quantidades de ouro. Vimos como diminuiu, 3 toneladas, ainda é ouro pra cacete, mas para as 29 que eles encontraram anteriormente. Então, na verdade, era uma situação complicada. E o governo português aumenta a fiscalização. Esse aumento da fiscalização vai gerar problemas e mais problemas. Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece na região das Minas Gerais, principalmente com a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira vai surgir principalmente por essa situação. Já vamos falar sobre isso. Dentro dessa história, dentro dessa condição e característica, a gente tem o pouco de ouro que ficava no Brasil. E, na verdade, o que é interessante, por ter uma população extremamente marcante e fundamental, aqui vinham pessoas de todos os lugares do mundo, a gente teve um avanço cultural nessa localidade. Você estuda muito isso em literatura, né? E é o barroco mineiro, né? Então a gente tem personagens como, por exemplo, o Aleijadinho, fundamental, além de outros escritores, de todo o processo fundamental e extremamente importante dos Inconfidentes, que é uma aula para a gente trabalhar posteriormente. Aqui a gente vê a Basílica do Bom Jesus de Matosinhos, né? Que tem os 12 apóstolos e toda a situação. Por ser uma população tão diferenciada, a gente vê um avanço cultural nessa localidade impressionante. O pouco de ouro que ficou no Brasil fica nas igrejas, né? Para quem já foi a essas localidades, sabe do que eu estou falando. A importância das igrejas nesse momento é algo fundamental e extremamente marcante. O desenvolvimento aqui gerou um crescimento cultural extremamente fundamental. Mas aí a literatura explora isso melhor com vocês. O ouro entra em grave crise. E o que o governo português vai fazer? Vai tentar conter essas rebeliões. Foram várias rebeliões. Nas nossas duas próximas aulas, a gente vai falar sobre as rebeliões nativistas e sobre as rebeliões separatistas. Foram dois conflitos extremamente importantes e fundamentais que a gente vai analisar nas nossas próximas aulas. Beleza, gente? É isso. Então, o ouro brasileiro começou a não gerar mais o mesmo lucro. Por quê? Porque ele começou a acabar em alguma situação. Tranquilo? Então é isso. A gente termina assim o ciclo do ouro, tendo o auge e tendo a crise. A crise gera rebeliões. E essas rebeliões a gente fala nas nossas próximas aulas. Se o governo português tivesse investido um pouco mais para ajudar a retirar o ouro dessa localidade, mas não foi o que ele fez. O pensamento do governo português era explorar e não investir. Problemas vão ser cada vez mais intensos nessa região. Valeu, gente. Abraço. Até a nossa próxima aula.